16 de fevereiro de 1889, o dia da morte de António Soares dos Reis. Faz esta sexta-feira 135 anos. Foi um dos maiores escultores portugueses do século XIX, razão pela qual nos debruçamos hoje neste ensaio sobre a vida e a obra do escultor. Da paixão pela escultura à paixão segundo o teatro. Encenação de Hugo Franco, com João Mota no elenco. É o Teatro da Comuna a mostrar 7 lições dadas pelo encenador e pedagogo francês Louis Jouvet. Ser ator exige tempo, exige a experiência da vida e dos acontecimentos. E é para aprenderem tudo isso que vocês aqui estão. Na década de 1930, Louis Jouvet mandou registar as aulas de teatro que ensinava no Conservatório de Paris. O texto foi transformado numa peça e é João Mota quem interpreta o mentor. É um professor de teatro que mais tarde vem a ser considerado um mestre e que, pronto, a sua função é fazer crescer os alunos sem se esquecerem do cotidiano também e de uma coisa que é essencial, ter tempo de vida. Ao professor junta-se a aluna Cláudia, duas personagens inspiradas pela realidade. No decorrer da peça, ensina 7 lições sobre a arte do teatro, ensinamentos do mestre que são valiosos mesmo para os próprios atores. Sentiu-se o amor que eu tinha por Dom João e que ainda existe ternura? Não é só uma direção técnica de entra mais devagar ou mais depressa, é também considerações sobre o que é que está por trás de uma representação. Portanto, acho que sim, aprende-se um bocado o que é o nosso trabalho, que às vezes visto de fora pode parecer um bocado ridículo, a coisa da repetição e de como as coisas mexem connosco e isso interfere na maneira como nós dizemos os textos. Respira no interior das frases, não respires nas costas. Mais do que um pequeno manual sobre como dar vida a um texto, o espetáculo dá um vislumbre acerca dos bastidores da vida de ator. Nestas horas e assim nestes propósitos, a urgência força nesta visita, o que vos tenho a dizer mais não pode. Eu se não respeitar a formação não consigo fazer. Tu não. Tu começaste a andar, começaste a falar. E no momento em que vais parar, ainda estás a ter o mesmo ritmo da fala. Nós estamos por detrás, conseguimos ver como é que se ensaiam estas questões todas com o decorar o texto, o interpretar o texto, as frustrações de não conseguirmos fazer exatamente como o professor ou como o ensinador nos está a dizer. Este espetáculo é isso. É quase um making-of de um espetáculo de teatro. A paixão segundo o teatro está no Teatro da Comuna, em Lisboa, até dia 17 de março. É muito tempo. Se entrares um pouco mais depressa. No propósito deste aniversário dos 135 anos da morte de António Soares dos Reis, viemos então até ao museu, do qual ele é patrono, para conhecermos um pouco da vida e da obra de Soares dos Reis. Paula, muitíssimo obrigada por nos receber neste programa ensaio. A pergunta que importa, para quem não conheça, quem foi Soares dos Reis? António Soares dos Reis foi um artista de grande renome. Foi o primeiro bolseiro de escultura pela Escola de Belas Artes do Porto, a antiga Academia Portuense de Belas Artes, onde veio a ser professor. Esse magistério foi influente, mas não muito longo, visto que ele vem a pôr termo à vida precisamente no dia 16 de fevereiro de 1889. E esta obra que temos atrás, O Desterrado, uma das mais emblemáticas, digo eu, da obra de Soares dos Reis, foi construída ou foi começada, iniciada em Roma e terminada aqui em Portugal. O que é que nós podemos hoje entender da escultura de Soares dos Reis? Porque é que ele é de facto tão importante e tem um museu que lhe deu nome? A sua prova final foi já... Ele fez os estudos em Paris, nas Beaux-Arts de Paris, mas depois, por vicissitudes históricas, teve de terminar a sua bolsa em Roma, onde realizou o mármore do Desterrado. É um mármore tardo-romântico, de teor saudosista, inspirado num poema de Alexandre Herculano. Essa obra foi muito bem acolhida pela sociedade portuguesa e portuguesa em geral, e valeu-lhe desde logo o título de Académico de Mérito. Portanto, só a obra do Desterrado, pelo seu significado e pelo facto também de Soares dos Reis ter rompido com os cânones clássicos que recomendavam uma literatura
baseada em fontes da antiguidade clássica, ele vai inovar, como aliás mandava a teoria da época, inspirando-se num poema, numa obra literária de um autor português, Alexandre Herculano, que aliás era académico honorário da mesma escola. Paula, deixe-me perguntar, obviamente, a razão também de estarmos no Museu Soares dos Reis. Estamos na coleção, parte da coleção permanente de escultura do Soares dos Reis e dos seus discípulos, mas o museu tem projetos futuros que demarcam ainda mais a figura de António Soares dos Reis? Sim, o museu está a preparar iniciativas que vamos realizar, vão também focar o desfecho dramático do Soares dos Reis. Porque ele pode servir como exemplo, como uma chamada de atenção, uma chamada de atenção para a sociedade sobre o cuidado que deve existir perante os artistas, perante os autores, muito especialmente aqueles que em fases mais precoces se projetam e conhecem o sucesso. Então é preciso falar. Como foi o caso de Soares dos Reis, autor do Desterrado. Exatamente. Soares dos Reis deixa-nos então muitos exemplos de continuidade e o trabalho e o mérito é deste museu. Muito obrigada, Paula. Da vida à morte há muito de história para contar. A do Cinema Batalha, por exemplo, que na oportunidade de um novo ciclo completa agora 1 ano, desta que é considerada uma segunda existência. Numa grande tela, as possibilidades são infinitas. Dizem que a vida é feita de oportunidades e esta que se projetou para o Cinema Batalha resultou no melhor filme, ainda no começo e numa nova história, de uma segunda vida. Para os que ainda se lembram, Vai no Batalha é a expressão comum ao Porto, dita no sentido de que algo não era verdade. Mas este é um filme bem real, agora como centro de cinema num lugar reinventado, para dar o lugar merecido que a cidade há tanto exigia, o lugar à sétima arte. Portanto, resultou o que fizemos, sentimos que o público se conectou com esta nova ideia de projeto, sentimos que o público antigo do Batalha regressou e está connosco, mas também sentimos que há um público novo, absolutamente novo, e que enche as nossas salas. Havia o fator da curiosidade, saber o que seria, como seria e que caminhos ia trilhar. No reavivar do Batalha eram inúmeras as expectativas, mas como no cinema, encontrou-se de novo um estímulo ao pensamento da arte. Achamos que uma das grandes missões a que nos devíamos propor era criar aqui espaços de encontro, espaços de comunidade, em que as pessoas pudessem discutir cinema, se pudessem encontrar, se pudessem conhecer, por causa do cinema, naturalmente. E, portanto, esta ideia de espaço comunitário, em que se pode fazer muita coisa dentro da sala, mas também fora da sala, nós temos cursos de cinema, espaços de discussão, de encontro, de debate, reunião, isso resulta muito bem. Numa programação cheia, que foi em 2023, os números sempre dão um alento ao sucesso que se procura num projeto. Mais de 600 sessões, mais de 50 mil espectadores. E isto vai ainda no início. Continuar a mostrar grandes retrospectivas, nomes fundamentais que as pessoas ou não conhecem ou que podem redescobrir. Dar um espaço muito importante ao cinema português, fazendo semanalmente, no que tem que ver com a descoberta do nosso património fílmico, portanto a nossa história do cinema, mas também do cinema contemporâneo. É nesta base dos dias de hoje que vemos devolvida à cidade uma das salas mais emblemáticas, um centro cultural de cinema que já não vai, mas fica no Batalha. Em
1911, este museu no Porto é renomeado Museu Nacional Soares dos Reis, em memória de um dos mais destacados nomes da arte portuguesa.